Tá a fim de criar um design profissional dentro do Canva? Fica comigo até o final dessa aula que eu te mostro como isso pode ser simples. Vem para a tela do meu computador e acompanhe esse passo a passo bem detalhado comigo. Bom, vamos chegar neste resultado aqui, ó, utilizando o Canva gratuito e o Photoshop online, tá? Essa aqui é uma aula de teste, né? Eu quero ver como que ela vai se sair nesse canal, se vocês curtem esse tipo de ideia. Então, se você já curtiu antes mesmo de assistir o vídeo, já deixa um comentário, isso vai me ajudar bastante para mim ver se vale a pena trazer, né, mais vezes para o canal esse tipo de aula aqui, ó. Então, as imagens originais, como vocês podem ver, ó, elas não têm nenhum efeito. Tá vendo? E a gente vai aprender a fazer isso, né, numa ferramenta gratuita aqui dentro do navegador mesmo, tá bom? Então você não vai precisar baixar nada. Beleza? Então o resultado desse aqui, ó, bem interessante, tá vendo? E nessa aula também a gente vai, né, aprender a fazer esse estilo de logo aqui, ó, né, trazer essa ideia de perspectiva. O Canva antigamente tinha um reshape, né, mas ele saiu do ar e eu testei o aplicativo gratuito hoje, que a gente consegue fazer esse tipo de efeito, mas no Photoshop Online a gente também consegue, beleza? Então lá quando eu estiver editando as imagens eu mostro para vocês também, para ficar mais fácil, beleza? Mas para quem quiser focar somente no Canva, não quiser fazer iluminação, é só seguir o passo a passo. Então vamos lá para a criação, ó. O primeiro passo é vocês baixarem as imagens, não tem segredo, as imagens estão na descrição, né? Não vou disponibilizar as imagens com efeito, né? Mas para quem quiser as imagens com efeito, lá dentro do pack a arte ela vai sair assim, beleza? Então lá você vai ter acesso às imagens com efeito. Fechou? Então vamos para a nossa criação de hoje, ó. Resolução padrão deste canal é de 1080 por 1350, ou seja, a resolução de feed para Instagram, né? O formato retrato, então é 1080 pixels de largura por 1350 pixels de altura. Formato retrato para feed, não tem segredo, beleza? Então é só vocês criarem um novo design aí no formato retrato para feed do Instagram, né? Eu fico repetindo isso bastante porque eu recebo alguns comentários que eu não começo do zero ou algo do tipo, né? Então aqui eu já estou enfatizando aí até para quem é novo no canal o formato da arte, beleza? Então você baixou as imagens, criou seu novo design, a gente já pode vir para o processo de criação. Então, primeiro passo, colocar o nosso background aqui no preto, tá? Ele vai vir aqui no preto, beleza? Agora a gente vai vir aqui em texto. A gente vai escrever. Atenção, você quer ter acesso a mais de 140 artes profissionais prontas para editar no Canva gratuito agora mesmo? Você recebe essas artes em dois formatos, tanto como para feed como para stories, totalizando quase 300 artes prontas. E a melhor parte é que toda semana esse número só aumenta. Você recebe de 5 a 7 artes novas, nos dois formatos. Em um mês você já recebeu praticamente 60 artes novas, tudo isso sem pagar nada a mais. Mas não para por aí, você ainda recebe um super book de bônus com a teoria do design gráfico para iniciantes, onde são mais de 40 páginas de conteúdo explicando como criar artes profissionais de um jeito simplificado. Além disso, você ainda recebe aulas exclusivas na prática para aprender a criar os fundos esportivos, famosos backgrounds das artes, conhece os melhores apps do Canva, aprende posicionamentos estratégicos das imagens dentro do seu flyer, técnicas de composição, escolha de cores e muito mais. E por último, isso não poderia faltar, uma comunidade exclusiva de membros, onde eu participo e tiro dúvidas. Lá a gente troca ideias sobre criações dentro do Canva. Agora pensa comigo, tudo isso, aulas exclusivas, comunidade exclusiva, atualizações toda semana, quase 300 artes, daria fácil por menos uns R$150 mensais, concorda? Mas hoje você vai pagar apenas R$47. É isso mesmo, R$47 é menos que uma pizza, e esse valor é pago uma única vez e o acesso é vitalício. Mas como todo mês tem praticamente 60 artes novas, esse valor provavelmente vai dobrar, então não perde tempo, clica no link fixado no primeiro comentário e garante seu acesso ao pack agora mesmo. E aqui ó, Neymar, beleza? Então escrevemos Neymar, a gente vai procurar a fonte Ninova, né? Então é essa fonte aqui que eu estou utilizando, ó. Para quem reparou, esse é um detalhe do nome que está lá no fundo, tá vendo? Então é só um detalhe que a gente pode aumentar aqui, ó, e deixar mais ou menos aqui, mais ou menos, aumentar, e dá para diminuir o espaçamento entre letras. Então aqui, ó, pode diminuir um pouquinho aqui, ó, dá para deixar aqui no 29, eu acho que dá para diminuir mais. Aqui no menos 62, aí, ó, interessante. Então tá aqui, ó, Neymar, vou duplicar, beleza. Agora a gente vai mudar a cor do texto, tá? Então a gente vai aplicar um gradiente preto, vou mostrar para vocês aqui na prática, ó. A gente vai chegar nesse resultado aqui, ó, ele é bem elegante, né, como vocês podem ver. Então vamos lá, ó. Primeiro passo, como vocês podem ver, a cor sólida preta, então você não está vendo o nome, né, porque o fundo também está preto. Mas aí você vai clicar em gradiente, a segunda cor você vai estar inserindo essa cor aqui, então você pode copiar esse código hexadecimal, você vai ter acesso à mesma cor que eu estou utilizando, beleza? E segunda cor, na terceira cor, na verdade, a gente vai repetir a primeira, ou seja, o preto. E aí eu vou deixar no primeiro estilo, beleza? Então, ó, nome de baixo já vou mudar para o meu gradiente. Então, beleza.
Aqui, ó, eu tenho algumas informações que eu já vou posicionar elas lá e vou mostrar para vocês como que a gente diagrama elas, beleza? Então aqui, ó, tá o logo da Liga da França, não tem segredo, você só vai posicionar ele aqui. Aqui tem o nome do time, né? Aqui o logo da Nike também não tem segredo, só vai posicionar aqui. E aqui o nome do Neymar. Então vamos lá, ó. Para este nome aqui, vocês podem ver que eu utilizei a fonte Arimo. Então vamos lá, ó. Você vai escrever aqui, ó, o nome do clube, ó. Vai pesquisar aqui por Arimo, ó. A minha já está aqui porque eu utilizei recentemente. A gente pode aumentar o espaçamento entre letras. E aqui, ó, ela tá no tamanho de 17, tá vendo? Então, posso colocar aqui 17 e colocar aqui, ó, na lateral aqui, ó. Tá vendo, ó? Então só não entendi a diferença porque tá tão menor, cara. 17,7 e aqui tá 17. Né? Só um de tamanho. Eu acho que aqui tem um espaçamento entre letras maior, ó, tá em 774. Então vocês vão colocar aqui em 774, quem quiser chegar no mesmo resultado. E aí vai posicionar o nome aqui, ó. Não tem segredo, beleza? Então, aqui na lateral eu já expliquei o que a gente vai fazer. E aqui embaixo a gente vai utilizar a Amsterdam For, né, que é uma fonte bem bonita do Canva. Então a gente vai escrever aqui, ó, Neymar, né, vamos escrever o nome dele normal. Então, a gente vai selecionar a fonte aqui, ó, tá vendo? Ó? Como eu falei para você, a Amsterdam For é uma fonte gratuita, então Neymar, vamos duplicar, vamos escrever Júnior, né? A primeira letra do nome sempre maiúsculo, vai ficar bonito assim, ó. E aí o nome Neymar a gente pode diminuir e encaixar aqui, ó, tá vendo? Ó? Então foi como eu fiz aqui embaixo, tá vendo? Neymar Júnior. Então, beleza. A gente já montou toda a estrutura do background, faltando apenas os gradientes, que eu vou mostrar para vocês agora na prática, tá? Então, você vai vir aqui em elementos, quadrado, você pode pegar aqui, ó, o quadrado, tá vendo? Ó? Colocar ele no preto. Gradiente, segunda cor, a gente deixa no preto e transparece ela, beleza? A gente pode girar aqui, ó. Deixar ele aqui embaixo. Então a gente vai entrar nas camadas e deixar apenas acima do nome, tá vendo? Então tá aqui, ó, o gradiente aí, ó. Fica bem interessante, tá vendo? Vou duplicar esse gradiente, girar ele. Tá vendo? Girei 90 graus, vou deixar ele aqui, ó. Então a gente já tem o fundo da imagem pronto, né? Agora a gente vai trabalhar essa questão do logo. Por exemplo, esse logo aqui, ó, você vai baixar ele, né? Não sei se você está usando o celular ou o computador, não importa. Você vai baixar e você precisa saber onde ele está, tá? Dentro do seu dispositivo, né? Seja o computador ou o celular, não importa. Você tem que saber onde ele está. Porque o aplicativo que a gente vai utilizar, esse aqui é o nome dele, quer ver? Ó? Vamos baixar aqui, tem bastante aplicativo. Esse aqui, ó, Transform Image, tá vendo? Então você pode fazer essa busca aqui, ó, Transform Image, dentro de apps, tá vendo aqui, ó? Aqui dentro você vai pesquisar aqui, ó, Transform Image. Beleza. Você tá com ele aberto aí, né? Vou voltar para ele aqui, tá vendo? Ó, vai pedir para me subir o meu arquivo, né? O jeito que eu gravo vídeos aqui pro canal, ele não me permite mostrar as pastas do meu computador. Então aqui eu vou clicar, você não vai ver a pasta do meu computador aparecendo, mas aqui, né, eu vou selecionar a imagem onde ela tá aqui para mim, ó. Então, deixa eu só selecionar a imagem aqui, ó. Então eu tô com a imagem aqui, ó, vou subir ela. Opa, na verdade não é essa imagem. Vou lá de novo, vamos procurar ela aqui, ela tá por aqui. Copa do Brasil, acho que é essa aqui. Beleza. Tô com a imagem aqui, ó, tá vendo? Então a minha imagem tá aqui. O nome inclusive tá Copa do Brasil aí, por isso eu falei isso. Então, ó, tô com a imagem aqui, ó, só de eu clicar, ó, tá vendo? Ó, a gente consegue fazer bastante coisa aqui dentro, tá vendo? Ó? Então, por exemplo, aqui eu vou descer, ó. A gente vai descendo, né, e o logo vai perdendo um pouco da qualidade, tá vendo? Mas quando a gente sobe a imagem ele fica normal, então não tem problema, tá? Então a gente pode deixar mais ou menos aqui, ó. Então aqui é bem sensitivo, você vai clicar com o mouse, né? Se estiver fazendo pelo celular, acho que você vai segurar com o dedo e vai movimentando aí para onde você quer deixar o logo, ó. Então eu vou deixar ele assim, ó. Bem simples, eu acho que ele é até melhor do que o Reshape nessa questão de controlar aqui, fica mais fácil pra gente chegar num estado interessante, tá vendo? Ó? Então eu vou deixar ele aqui e posso aumentar o zoom se eu quiser, por exemplo, ó. Tá vendo? Ó? Então, ó, vou deixar mais ou menos aqui. E aí quando eu salvo, aqui tá meio ruim a qualidade, né? Eu até fiquei meio preocupado com isso, mas depois que a gente adiciona no design não fica tão ruim assim, ó. Então no design em si, ó, tá vendo? Ó? Fica bem mais bonito, né? Então beleza, a gente já fez esse efeito, ensinei pra vocês, então qualquer aula que vocês virem que tem esse logo assim, né, e eu estou utilizando o aplicativo Reshape na aula,
vocês podem mudar para esse aplicativo aqui. Vocês viram que a gente chega no mesmo resultado, não tem segredo, beleza? Então vamos lá. Ó, vou posicionar a imagem aqui. Tá vendo? Ela vai vir mais ou menos aqui embaixo. Deixar ela aqui, ó. Tá vendo? Então ela tá bem menor, inclusive, ó. Vou deixar ela aqui. Beleza. Posicionei a imagem aqui. Deixar ela aqui. Sempre uma batalha espiritual fortíssima para me achar a posição que eu deixei na minha arte original. O que a gente pode fazer? A gente pode clicar em editar. Você pode fazer esse procedimento antes de modificar a imagem, mas aí você teria que baixar a imagem de novo, então é mais fácil você fazer esse procedimento aqui do Dual Tone depois que a sua imagem já estiver assim, tá? Então aqui a gente vai em Dual Tone, ó. Opa, vamos Dual Tone aqui, vamos achar ele aqui, ó. Dual Tone, clicar na primeira opção, vou deixar as sombras bem escuras, né? Bem no preto zerado mesmo, e destaques no branco. Então já tem esse logo do PSG aqui em preto e branco, tá vendo, ó? Então o logo já tá aqui, ó. Não tem segredo. Agora a gente vai para a parte mais importante, que eu acho que é o que está todo mundo esperando, né? Que a gente vai trabalhar essas imagens aqui, ó, dentro do Photoshop Online, né? O PhotoPA, na verdade, é o nome dele. Então tá aqui, ó, Online Photo Editor, né? Ele tá aqui, ó. Aqui eu já trabalhei a imagem, tá vendo? Vou explicar para vocês do zero, então aqui eu não vou usar essa imagem, eu só vou fechar. Só tô mostrando para vocês que eu realmente criei as duas imagens aqui, ó. Trabalhei um pouquinho elas. As duas aqui, ó, deixa eu abrir outro projeto para mostrar para vocês. Tá vendo? Então as duas imagens estão aqui, né? Então vou mostrar para vocês aqui na prática agora. Então vou fechar, né? Vou perder os trabalhos aqui, mas não tem problema porque a gente segue o passo a passo. Então você tá aqui, né, com o seu Photoshop Online, PhotoPA, na verdade o nome eu sempre fico me confundindo, mas não é o Photoshop Online oficial, tá? É o Photoshop Online PhotoPA. Né, aqui como vocês podem ver o site, beleza? Então vocês vão entrar nesse site aqui, não tem segredo, a gente vai clicar em novo projeto. Aqui, ó, eu estou utilizando a largura de 1080 por 1350 pixels, tá vendo? E vou criar um novo design aqui dentro do Photoshop Online. Eu vou ficar chamando assim, mas não é Photoshop Online, tá? Que eu estou acostumado com esse nome. Beleza, aqui eu tenho uma aula específica neste canal onde eu ensino a usar essa ferramenta do zero e tem uma aula só sobre iluminação também. Eu vou deixar as duas na descrição, tá? Então aqui eu vou focar no detalhe com vocês, mas eu também não vou ficar explicando, né, cada detalhezinho assim para não ficar tão longo. Eu vou mostrar clique a clique, passo a passo, mas não vou explicar, né, tanto assim por quê. Saber mais, ou quem quiser aprender mais sobre a ferramenta, tem uma aula que eu vou deixar na descrição. Então só você olhar aí na descrição vai ter as duas aulas, né, tanto a de iluminação quanto a ferramenta totalmente do zero aí para você, beleza? Então, o primeiro passo eu vou clicar aqui embaixo, né? Eu acho que não está aparecendo o meu menu para vocês, porque como eu gravo aqui, né, pelo Windows, talvez não apareça, beleza? Mas a gente vai selecionar a primeira opção, que é preenchimento com cor, né? E aqui eu vou deixar o background no preto, ó, beleza? Então, fica mais fácil para a gente trabalhar a questão de iluminação. Agora eu vou subir as imagens aqui, quer ver? Então deixa eu só achar as imagens aqui. Eu acho que é essa aqui, quer ver? Beleza. Então você vai estar com a sua imagem e subiu ela aí, ó. Agora a gente vai trabalhar ela um pouquinho, tá? Então tô com a imagem aqui, ó. Tá vendo que eu tô selecionando a camada dela aqui. Tô com a ferramenta de mover aqui, ó. Tá vendo? E beleza. O que eu ia explicar também é que quem quiser criar aquele efeito de perspectiva, né, você consegue criar por aqui, ó. Então, por exemplo, se tiver controle de transformação ativados, tá vendo? Ó? Pelo computador, né, eu sei que você segura o Ctrl e clica aqui na aresta aqui, ó. Tá vendo? Ó? Aí você já consegue movimentar aí, ó, e trazer aquele efeito, tá vendo? Então, eu tô mostrando pra vocês aqui, ó. Quem quiser criar por aqui, tá vendo? Dá pra você criar por aqui, né? Utilizando o Photoshop Online ou o PhotoPA. Beleza. Mostrei isso para vocês, para quem quiser aplicar por aqui também. Então você pode subir o logo aqui e fazer por aqui também. Agora vamos aí para o brilho, né? Trabalhar a imagem. Então, por exemplo, o primeiro passo, eu vou clicar aqui, ó, nessa ferramenta aqui. Não está aparecendo para vocês novamente, mas eu estou indo na opção de, quer ver, ó?
brilho e contraste, ela é a quarta opção. Então você vai clicar e vai ter brilho e contraste na quarta opção. Aí eu vou diminuir o brilho da imagem e vou aumentar um pouquinho do contraste, beleza? Então a imagem está mais escura, eu vou clicar aqui para me tirar as propriedades dessa funcionalidade que eu coloquei agora. Então a imagem está mais escura, ó. Tá vendo? Eu vou clicar no olho da camada aqui, ó. Tá vendo? Ó? Então a imagem está mais escura. E aqui a gente tem uma máscara, tá vendo? Ao lado da camada a gente tem uma máscara. Essa máscara, eu vou apertar o botão B do teclado e vou pegar o pincel. Ele está aqui, tá vendo? Eu tô clicando aqui do lado esquerdo, tô mostrando para vocês o pincel. Eu vou aumentar ele. Não, cadê o pincel? Agora sim. Deixa eu só voltar aqui. Beleza, o pincel tá aqui, ó. Então tô diminuindo, vocês podem aumentar por aqui, ó. Tá, o tamanho. E provavelmente o de vocês vai estar com dureza em 100%, ó. Então quando a gente aplica, tá vendo que a gente tem nessa questão da dureza. Então vocês vão mexer aqui, ó, no pincel, vocês vão tirar a dureza e o tamanho vai aí a critério de vocês, tá? Então, por exemplo, a cor preta, né, vocês podem ver aqui na máscara que a gente tira o efeito que eu apliquei, ou seja, o efeito de brilho, né, e contraste, ela tira o efeito, tá? A cor preta, tá vendo? Então a imagem deu clareada, tá vendo? E a cor branca, ela aplica o efeito, né? Então aqui, isso é importante a gente entender, né? Porque eu explicando isso para vocês, vocês já vão entender todo o procedimento depois, agora pra gente ir trabalhando essa imagem aqui, beleza? Então vamos lá, eu tô com a cor preta e eu vou ir clicando na imagem, por exemplo, aqui mais na parte de fora. Aqui é uma coisa mais sensitiva, por exemplo, não é o que eu estou fazendo aqui que você pode aplicar para toda imagem que vai dar certo. Por exemplo, talvez uma imagem precise de mais efeito, outra imagem precise de menos. Então, aqui não é uma regra para toda imagem, mas aqui é o básico para você entender como que funciona, para você se achar quando você for aplicar os efeitos, beleza? Então vamos lá, estou aqui com a camada da máscara selecionada, tá vendo? Então aqui é o efeito que eu coloquei, brilho e contraste, né? A camada aqui da máscara e tô com a ferramenta pincel selecionada e tô com a cor preta selecionada. Então agora eu vou ir contornando a imagem, né, de leve para deixar a imagem mais branca, né, para fazer esse tratamento aqui onde a gente deixa o meio da imagem mais escura, como se tivesse uma sombra, e aonde vai ter luz a gente vai deixar um pouquinho mais claro. E um passo muito importante que eu não avisei, né, que a gente vai clicar com o botão direito aqui e vai selecionar a máscara de recorte. Se não estiver aparecendo para vocês o menu novamente, vocês vão procurar a opção máscara de recorte, tá? Aí selecionar a máscara de recorte, agora a gente está apto a aplicar o efeito aqui na nossa imagem. Então vamos lá. Vou ir contornando a imagem aqui, tá vendo que ela está variando, ó. Então aqui tem um histórico, vocês vão vendo que cada pincelada que eu vou dando aqui na imagem, né, ela vai dando uma clareada, tá vendo, ó? Então eu estou contornando aqui aonde vai pegar mais a luz, tá vendo? Então aqui eu vou deixar mais ou menos assim, eu acho que tá bom. Quer ver? Então deixa eu mostrar para vocês a diferença, ó. Se eu tirar, ó, a imagem está 100% branca e agora a gente tem já uma leve sombra, né, em algumas partes da imagem, tá vendo? Ó? Tanto que o brilho e contraste, acho que dá até para aumentar mais aqui para dar uma escurecida mais, ó. Diminuir mais o brilho, ó, tá vendo? Vou deixar assim, então, mostrando para vocês a diferença aqui, ó, da imagem original, né, e do efeito que a gente acabou de aplicar, ó, tá vendo? Então essa parte aqui do braço do Neymar, ela nem vai aparecer direito, então a gente não precisa trabalhar tanto ela. Então beleza, a gente está com este resultado. Aqui, né, eu vou clicar na opção do preenchimento com cor em preto. Estou clicando aqui porque eu vou adicionar uma nova camada e a camada ela vai ficar abaixo da imagem. Então, ó, tá vendo? Criei uma nova camada. Vocês viram que eu cliquei aqui embaixo e criei uma nova camada. Essa camada eu vou selecionar aqui nas opções como luz linear, né? Então provavelmente o menu não apareça para vocês também, mas a gente vai aqui em luz linear. Tá vendo? Então aqui mudou, né? Se vocês olharem o histórico, mudança de mistura, beleza? Então aqui com a cor branca, né? Ó, vocês podem ver aqui do lado, aqui onde eu estou passando o mouse, que tem o branco e o preto, tá vendo? Aqui a gente vai alterar as cores. E para quem está no computador, é só você apertar o X que você consegue ir alterando as cores, tá vendo? Então eu vou na cor branca, vou pegar o pincel, eu já estou com o pincel.
E aí eu vou dar algumas pinceladas atrás do Neymar para trabalhar essa luz que tá atrás dele, ó. Tá vendo? Então, cliquei aqui, ó. Quanto mais no centro, melhor, tá vendo? Então, se você errar, por exemplo, eu tô dando Ctrl Z toda hora, né? Porque eu não sinto que o efeito tá tão bom. Então, se tiver no computador, você dá um Ctrl Z, você pode voltar aí, ou você pode até clicar aqui, por exemplo, que eu acho que volta, quer ver, ó? Viu? Então, você pode ir clicando aqui, caso você erre. Então, aqui, ó, por exemplo, eu cliquei uma vez, agora eu vou diminuir o pincel e eu vou dar uma fortalecida aqui, ó, nessa parte aqui, mais perto dele, tá vendo, ó? Então, beleza, a gente já está com este resultado. Agora, a última coisa que falta é a gente criar um contorno branco, né, em volta do Neymar. Como que a gente vai fazer isso? Eu vou clicar aqui em nova camada, então eu selecionei a imagem do Neymar para essa camada subir aqui, né, por exemplo, acima do Neymar aqui, ó. Pode acontecer isso com você que aconteceu, você tá vendo que o efeito saiu? Você pode subir a camada, né? Ou você clica com o botão direito e vai na opção de máscara de recorte. Mas aqui é obrigatoriamente a gente precisa ir para máscara de recorte, beleza? Então, caso não esteja aparecendo os menus para vocês, eu estou citando os nomes que vocês vão colocar. Então aqui, ó, tá em máscara de recorte. E como eu sei que tá em máscara de recorte? Tem essa seta aqui para baixo, tá vendo? E agora, na opção aqui de camada de mistura, eu vou para luz linear de novo. Beleza? Então talvez não apareça o menu para vocês, eu acho que esse aqui realmente não aparece. Mas vocês podem ver aqui no histórico a mudança de mistura e agora a camada está em luz linear. Beleza? E agora a gente vai fazer esse contorno na imagem. Então a máscara de recorte serve para a gente ir pincelando e o efeito pegar somente na imagem do Neymar. Né? Vocês podem ver que a máscara de recorte está justamente indicando para a imagem do Neymar. Beleza? Então vamos lá. Ó. Aqui eu vou diminuir o pincel. Ó, opa, vou diminuir ele aqui e vou fazer um contorno bem de leve aqui, ó. Então, ó, tá vendo, ó? Quero fazer menor ainda, quero fazer um contorno assim, ó, bem agressivo, tá vendo, ó? Bem agressivo. Só que bem de leve também, tá vendo, ó? Uma coisa não é, tipo assim, não tá tão grande esse brilho, né, nele, tá vendo, ó? Vocês podem fazer mais fino ainda, né? Podem fazer menor ainda, ó, por exemplo, aqui no queixo dele, ó. Tá vendo, ó? O nariz aqui subindo. E ó, tá vendo, ó? E aqui vai a goma, tem uma regra. Aqui, por exemplo, você pode ter gostado assim, ó, do jeito que eu fiz, você deixa assim. Você pode querer que seja mais fino esse brilho, aí você, né, refaz aí. Você pode ir apertando Ctrl Z ou vai clicando aqui no histórico até você se achar, beleza? Aí feito isso, a gente vai fazer isso aqui na parte de baixo também, tá, ó? Que é onde a gente tem luz, beleza? Então, ó. Então, apliquei aqui. Agora desse lado aqui também, ó. Tá vendo? Então, vou deixar mais ou menos assim, ó. E aí eu gosto de ir finalizando, diminuindo o efeito, justamente, né, para trazer esse aspecto assim, como se a luz estivesse... Aqui tá pegando menos luz e aqui tá pegando mais luz. Entendeu? Então, a gente tá aí com este resultado, ó. E o que eu vou fazer agora? Eu vou aumentar o pincel. E eu vou deixar ele mais distante do Neymar, né? Ó, tá vendo? Eu não vou encostar na imagem, eu vou deixar ele mais distante e vou ir pincelando aos poucos pra gente aumentar um pouquinho desse efeito de luz, tá vendo? Ó? Então, pra quem conseguiu ver, pegou bastante aqui no ombro, né? Essa ideia aqui, ó. Então, eu posso vir daqui também, ó, e deixar aqui, ó. Aqui é um pouco mais difícil, aqui a gente tem que diminuir o pincel, ó, e mais ou menos assim. Tá vendo? Aí, por exemplo, eu acho que, na minha opinião, isso aqui ficou muito mais forte do que a minha imagem original. Por exemplo, a gente pode diminuir um pouquinho da opacidade, ó, pra não ficar tão agressivo, tá vendo? Então, se diminuir um pouco da opacidade já melhora, tá vendo? Então, olha a diferença, ó. Então, vou deixar mais ou menos aqui, ó. Vou diminuir a opacidade para mim ficar mais fácil do que refazer todo o efeito. Então, vou deixar assim. Beleza, e agora? Apliquei o efeito, o que eu faço? Se aplicou o efeito, ó, você vai... Tá vendo aqui no olho da imagem, aqui, ó, no olho da camada, na verdade, essa opção é para a camada aparecer ou sumir. Então eu vou tirar as camadas e vou deixar a minha imagem em PNG. Cara, presta atenção nisso aqui. A sua imagem, ela precisa estar com esse fundo quadriculado.
Porque se ela não tiver, quando você jogar no Canva, você vai ter que remover o fundo. Se você não tiver o Photoshop, se não tiver o Canva Pro, se tiver dificuldade de remover o fundo, você vai se complicar. Então é muito importante que quando você for baixar a sua imagem, você deixe ela em PNG. Né? Acabei de mostrar para vocês esse procedimento. Eu vou clicar em arquivo aqui, ó, não sei se vai aparecer para vocês também, mas eu vou em exportar como e vou na opção de PNG. Aqui vai aparecer para mim salvar. Né? Eu espero que esses menus estejam aparecendo para vocês. Mas eu vou salvar aqui, ó, por exemplo. E aí eu já tenho a minha imagem aqui que eu posso jogar aqui no meu flyer. Né? Então a gente está aqui com o fundo aqui, ó, separado. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Deixa só a imagem baixar. Beleza. Então, galera, ó, vou posicionar ela aqui embaixo do gradiente, tá vendo? Vou deixar esse gradiente aqui de cima, vou deixar ele abaixo da imagem do Neymar. Ó. Então, vou posicionar aqui. Tá vendo? Então a gente já tem o efeito aí de luz muito sensacional aí, ó. Tá vendo? Ó? Aplicado aí na nossa imagem, tá vendo? Então, a gente tá com o efeito aí, ó, bem interessante aí. Vocês podem ver que ficou bem parecido, né? Como aqui eu tô com pós-produção, ele tá dando mais destaque para as cores, tá vendo? Mas tá bem parecido aí a ideia. Então quando a gente aplica o pós-produção ainda melhora, tá? Então vou deixar aqui. E essa aula, ela tá muito longa. Então, para mim não perder tanto tempo assim, o que eu vou fazer? Essa imagem aqui, ó, de baixo, eu vou estar utilizando ela aqui mesmo. Não é nem que eu não quero ensinar a fazer, mas é porque vai prolongar muito e o procedimento ele é igualzinho, tá? A única diferença, ó, vou explicar para vocês aqui no meio do vídeo, a única diferença é que esse aqui ele não tem contorno de luz e ele também não tem luz atrás dele, tá vendo? A única coisa que eu fiz aqui, né, explicando para vocês na prática, foi diminuir o brilho, diminuir e aumentar o contraste, já deixar a minha imagem escura. Né, eu peguei o pincel e fui tirando o efeito de algumas partes da imagem, só isso. Né, então, para não prolongar mais esse vídeo, eu vou estar utilizando essa aqui, porque o procedimento ele vai se repetir. Então, se você aprender a fazer isso aqui, né, nesse efeito de trás, o da frente vai ser exatamente a mesma coisa. Só a única diferença é que não tem uma luz atrás de contorno e também não tem luz, não tem a luz de contorno nele e também não tem uma luz branca atrás. Só isso. A diferença ela é só essa. Beleza? Então aqui a gente pode até colocar uma sombra aqui. Deixa eu abaixar esse logo aqui, ó. Posso colocar uma sombra aqui no pé dele. E vou finalizar assim. E aí se essa aula... Não, deixa eu pesquisar a sombra aqui. Se essa aula aqui der bom, né, se ela der uma retenção legal, se vocês ficarem mesmo, se isso aqui ajudar o meu canal, aí eu vou focar bastante nesse estilo de aula. Né? E aí sim, para mim vai compensar. Ó. Então aqui a sombra, deixa eu mostrar para vocês. Estou com 3 sombras, 4 sombras, 5 sombras. Beleza, eu estou duplicando essas sombras. A gente tem uma sombra mais agressiva, tá vendo? Então eu vou deixar ela aqui acima do logo do PSG. Aqui, ó. Eu posso diminuir ela e deixar ela aqui, ó. Tá vendo? Só para o Neymar não ficar flutuando, então a gente já tem um leve efeito de sombra aqui embaixo. Então beleza, agora a gente pode, né, para a gente aplicar o pós-produção nela e chegar num resultado aí mais interessante no Canva gratuito. Então eu vou aumentar aqui o efeito, ó. Vou deixar aqui. Só posicionar ela para cá, ó. Então vamos baixar a imagem para a gente aplicar o pós-produção. Então, essa segunda imagem, como eu falei para vocês, não tem segredo. Cara, se você reassistir a parte onde eu aplico o brilho na imagem do Neymar e não colocar o contorno atrás e nem essa linha branca pegando nele de luz, você vai chegar no mesmo resultado, não tem segredo. Você só vai diminuir o brilho, aumentar o contraste e ir pincelando aqui, ó. Isso aqui é uma coisa mais sensitiva, tá? Você vai tirando de onde você acha mais interessante, ó. Tá vendo? Para a imagem não ficar aqui nessa cor aqui, ó, bem fora, tá vendo? Então aqui já está mais ambientado, já está mais interessante. Então vamos lá, ó. Vou posicionar aqui minha imagem. Deixa eu posicionar ela aqui, ó. Posicionar ela aqui. Vou clicar em editar. Vou vir em ajustar. Eu posso mexer aqui no contraste, posso mexer no brilho, vou colocar uns 15% de brilho. Posso mexer aqui na saturação, ó. Deixar uns 10%.
claridade em 15, nitidez em 15, né? Claridade em 15. Ajustar. E aqui, por exemplo, ó, o fresco ele fica muito interessante, tá vendo? Ó? Mas aqui é gosto também, né? Vocês preferirem aqui, ó, por exemplo, esse aqui fica bem legal, ó. Capri, né? E tá aí, ó. Mostrar pra vocês aí, ó, o trabalho final aí, ó. Finalizamos aí essa arte dentro do Canva. Então, para quem chegou até aqui comigo, meu muito obrigado. Tamo junto e até a próxima. Sabia que dá para começar a ganhar dinheiro com o Canva, mesmo sendo um completo iniciante? Tem empresas pagando por trabalhos simples que você mesmo consegue fazer, mesmo sem experiência nenhuma. Falo isso porque o Canva é minha principal fonte de renda hoje. Eu atendo empresas, entrego artes corporativas que não levam nem 20 minutos para criar e me pagam muito bem por isso. Por isso, eu peguei todo esse conhecimento e lapidei num treinamento rápido, direto e prático, onde você vai aprender como a teoria do design realmente funciona na prática, como escolher as cores certas e posicionar os elementos para deixar suas artes profissionais e como criar design de alto nível em menos de 20 minutos, mesmo começando do zero. E também te mostro como é possível conseguir clientes de artes de um jeito muito simples. E ainda de bônus você ganha acesso ao meu pack completo de artes, mais atualizações semanais e todos os bônus inclusos. Só esse pacote já valeria fácil mais de R$300, mas hoje você pode ter acesso a tudo isso por apenas R$14,53 por mês ou R$97 à vista. Esse é um valor único que você paga somente uma vez e tem acesso a vitalício. E calma, você ainda pode olhar tudo por dentro, tirar suas conclusões e ver se realmente esse treinamento é para você. Caso por algum motivo você não goste, é só pedir reembolso nos primeiros 7 dias. Só que é o seguinte, essa condição é por tempo limitado, porque com as atualizações semanais, o preço vai subir. Então não perde tempo, clica no segundo link fixado nos comentários e vem aprender a faturar no Canva ainda hoje.